Olá, caríssimos pré-finalistas. Espero que estejam bem, cuidando da vossa saúde, permanecendo em casa. Seja bem-vindo à aula de revisão da disciplina de Biologia. Fala para vocês o professor Eudes Chanvola. Nesta aula, de forma específica, vamos retratar sobre os argumentos do evolucionismo. Pega uma caneta e um papel, aponta os conteúdos que aqui serão retratados. Serão importantíssimos para a percepção do conteúdo. Podemos começar. Quando nós falamos sobre evolucionismo, nós estamos a falar sobre... Corta. Quando nós falamos sobre o evolucionismo, estamos a retratar o... Isso, minha mãe. Corta. Quando nós falamos sobre o evolucionismo, estamos a quebrar a imutabilidade das espécies. Ou seja, estamos a quebrar o fixismo. Observem muito bem. A evolução é uma modificação de estruturas vivas no tempo. O seu estudo implica a explicação do passado, a partir de dados atuais diretamente observáveis. Turma, vocês aprenderam duas teorias sobre a origem e diversidade das espécies, o fixismo e o evolucionismo. Para sermos considerados, ou para falarmos do fixismo, nós estamos a falar que as espécies evoluíram, não foram feitas tal igual como são hoje. Mas, para provar isso, a ciência ou a biologia apoia-se em dados fornecidos por diversas áreas, como anatomia comparada, paleontologia, biogeografia, embriologia, citologia e bioquímica. Vamos começar com os dados da paleontologia. Quando nós retratamos sobre os argumentos paleontológicos, estamos a falar do estudo dos fósseis. Eles conseguem nos dar informações de seres que existiram anteriormente e que hoje já não existem. Podemos observar aí nesse fóssil que é um exemplo de um fóssil de transição, o Archaeopteryx, que indica uma origem comum das aves e dos répteis. Argumentos da anatomia comparada. Turma, nós falamos sobre os argumentos da anatomia comparada. Existem ou podem encontrar-se muitas semelhanças na anatomia de indivíduos que à primeira vista nos parecem muitíssimo diferentes. Com que base? Podemos encontrar alguns órgãos homólogos, análogos e vestigiais. Vamos ver a diferença entre os três. Órgãos homólogos são aqueles que possuem a mesma origem embrionária, a mesma estrutura, mas podem desempenhar funções diferentes. A uma primeira vista, a baleia, o sapo, o cavalo, o leão, o homem e o pássaro são todos diferentes. Mas, se observarmos muito bem na anatomia dos ossos ou em alguns órgãos homólogos que eles apresentam, nós podemos ver que a constituição é a mesma, apesar deles desempenharem funções diferentes. Os órgãos análogos são aqueles que possuem origem embrionária diferente, estrutura diferente, mas desempenham a mesma função. Como vocês podem ver, a asa de uma ave, a asa de um morcego e a asa de um inseto. Anatomicamente são diferentes, mas desempenham a mesma função. Aí nós dissemos que estamos perante a uma evolução convergente. Por último, vamos encontrar os órgãos vestigiais, aqueles que pertenceram a um ancestral comum, que eram desenvolvidos e eram usados. Mas, quando este ancestral comum foi colonizando diversos meios, o que aconteceu? Cada meio foi selecionando as características que lhe eram mais vantajosas. Alguns órgãos chegaram, desenvolveram-se, atrofiaram-se, formando os órgãos vestigiais. Exemplo desses órgãos vestigiais, o fêmur na baleia e o apêndice no homem. Argumentos embriológicos. O estudo do desenvolvimento embrionário de diferentes espécies permite observar semelhanças e assim estabelecer relações de parentesco entre diferentes grupos. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, os embriões apresentam características comuns e as diferenças vão se acentuando nas etapas seguintes. Observem muito bem esse diapositivo, turma. Vamos chegar a uma determinada conclusão. Desta forma, quanto mais semelhante for o desenvolvimento embrionário, maior o grau de parentesco entre os seres vivos. E quanto mais afastados evolutivamente forem, mais cedo se notam as diferenças nos seus desenvolvimentos embrionários. Ou seja, quando nós queremos observar se organismos são ou possuem um ancestral em comum, nós conseguimos notar desde os primeiros estádios de vida, ou seja, desde o desenvolvimento embrionário. Se eles possuem um ancestral em comum ou possuem características comuns, vamos notar isso muito cedo a partir do seu desenvolvimento embrionário. Caso não tenham características comuns, caso não partam de um ancestral em comum ou não partilhem nenhuma característica comum, nós também conseguimos notar desde muito cedo no seu desenvolvimento embrionário. Observem muito bem na imagem que vos dei disponibilizada. Observem que nos peixes nós vamos encontrar as focetas branquiais. Elas desenvolvem-se formando as brânquias, mas no homem elas retraem-se. Argumentos citológicos. É do vosso conhecimento que a célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos são constituídos por células. A que conclusão podemos chegar?
é que todos estes seres vivos possuem um ancestral em comum, porque todos eles são constituídos por células. Argumentos bioquímicos. Observe muito bem na parte sublinhada. Todos os seres vivos são constituídos pelas mesmas biomoléculas, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos e glícidos. A universalidade do código genético coordena a síntese de proteínas. A molécula de ATP é uma molécula energética comum a todas as espécies. Novamente podemos chegar a uma única conclusão, que possuímos um ancestral em comum, porque todos são constituídos basicamente pelos mesmos argumentos bioquímicos. Espero que tenhas entendido muito bem o conteúdo. Para tal, vai resolver como tarefa as questões da página 55 do manual da Plural Editores. Espero que tenham entendido muito bem a aula. Qualquer dúvida, menciona no grupo do WhatsApp que o professor estará disponível em esclarecer. Até lá, cuida da tua saúde.